Declarabassa canchorabagandarabasayo. Declarabassa cantudarabachanda. Que a unção que despedaça o jugo caia sobre você. Que a unção que despedaça o jugo caia sobre você. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. É uma palavra profética para a igreja, para você, para nós. E está lá em um texto base, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, tá? Diz assim, a palavra do Senhor. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Tem motivo, tem um pra quê, tem um porquê de Deus abençoar a minha e a tua vida. Eu já começo aqui no 12, vai falar para você que se diz cristão, que se diz crente, e quando vem um irmão passando necessidade, passando prova, você fecha, você vira o rosto, você fecha a cara, seu avarento. Glória a Deus. Irmãos, Deus me deu uma palavra profética. E eu estava na madrugada e o Senhor mandou falar uma palavra. Me deu uma ordem expressa. E o Senhor me dizia que... O Senhor me mostrava numa visão em sonhos uma irmã, uma serva de Deus, passando lutas, dificuldade, tribulação financeira. E eu vi algumas pessoas ajudando ela. Só que ao mesmo tempo que tinha alguém ajudando, de alguma forma, eu via muitos... Deus me mostrava muitos cristãos que se dizem crentes em Cristo, na igreja, julgando, condenando aquela irmã, dizendo ela está assim porque ela está em pecado, ela está passando por isso porque ela está errada, que ela merece. E o Senhor falava para mim assim expressamente: a minha igreja, esse pecado é grave, que a minha igreja, que a igreja tem cometido, é o pecado gravíssimo. E que pecado é esse, irmão? Julgar os outros. Julgar o irmão, condenar, na verdade, o irmão, sem ele ter culpa, sem ele ter feito nada. Nós temos a mania de apontar dedos, de acusar pessoas, isso é feio. Deus não se agrada disso. Pelo advento da... Eu sou totalmente contra a teologia da pobreza, tá, irmão? Mas com o advento da teologia da prosperidade, muitos crentes se enganam, achando que se o irmão não tiver a abundância financeira, ele está em pecado. Isso é totalmente errado. Eu aprendi uma frase da Joyce Meyer, que ela fala no livro dela, Eu e Minha Boca Grande.
Recomendo a vocês todos que leiam esse livro. Esse livro é top pra caramba. E ela fala bem assim, os extremos são o playground do diabo. Todo extremo é o playground do diabo. Meu pai me ensinou desde quando eu era criança. Olha, lá em Eclesiastes fala, não seja justo demais para que você não pereça na sua justiça, nem ímpio demais para você não morrer antes do tempo. O que acontece? Os extremos é o playground do diabo mesmo. O diabo se aproveita dos extremos. Por um extremo de querer ser justo demais, a gente mata os santos, mata quem é de Deus. E por um extremo de querer ser ímpio demais, a gente rejeita o que é verdadeiro. Cuidado! Cuidado! Então o Senhor me dizia, fala para minha igreja, parar com esse pecado de ficar condenando os irmãos, julgando, fofocando, fofoca, só falo da fofoca. E é terrível. Como tem pessoas que se utilizam dessa prática para difamar outro irmão. Isso, além de ser crime, né? Mas os crentes, a gente não vai fazer isso. A gente não vai sair levando à justiça um outro irmão. Não sei que seja uma coisa muito grave, mas não faz isso. Justamente por isso, Paulo fala, irmãos, vocês têm o Espírito Santo. Vocês se corrijam entre vocês, não precisa que vocês tenham que chegar ao ponto de levar alguma causa para a justiça, pelo amor de Deus. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês podem se autoavaliar, se refletir, conversar entre vocês e resolver a causa, a demanda de vocês. Entendeu? Então, querido, Deus ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E por que eu falei esse texto sobre semeadura? Porque o Senhor, a palavra dele é clara. Para que Deus ele fala falando de semeadura com a gente? Porque é um princípio, querido, é um princípio da lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Deus te deu condição financeira, glória a Deus por isso. E você acha que ele te deu por quê? Por que você acha que Deus te deu condições financeiras, querido? Deus te deu condições financeiras para você ajudar o teu próximo, para você glorificar o nome do Senhor na tua vida. Ele está falando aqui que a condição financeira que Deus dá para a gente é para a gente abundar em toda boa obra. No versículo 8 de 2 Coríntios 9, para que Deus te dá suficiência financeira? Para você abundar em toda boa obra, para você fazer o bem, cara. Eu aprendi isso, não foi com ninguém, eu aprendi isso com Deus. Se algum outro pastor fala isso hoje em dia, glória a Deus por isso, mas porque também tem o Espírito Santo. Mas o que eu aprendi com o Espírito Santo desde novo? Por que tem crente pobre no mundo? Por que tem gente pobre que sofre no mundo? E tem os cristãos ricos, aqueles ricos. Não estou falando de ímpio, não, estou falando de cristão, irmão. O ímpio rico vai para o inferno. Vai para o inferno, o dinheiro dele leva ele para o céu. Rico, ímpio, aquele negócio da buraco da agulha lá. Agora, estou falando de cristãos ricos, cristãos que são prósperos. Por que Deus ele permite isso? Tem muito cristão rico e muito cristão pobre. É para você aprender uma coisa chamada altruísmo. Uma coisa chamada Deus ele é altruísta. Deus ele é benevolente. Você sabe o que é benevolência, irmão? Então Deus quer que você tenha os sentimentos dele, os sentimentos que Deus tem em você. Por isso que Jesus falou para Paulo, é melhor dar do que receber. O sentimento de altruísmo, o gozo que você sente na alma, dentro de você, quando você faz o bem para o teu próximo que está necessitado. Cara, é algo inerrante, é algo indizível, é glorioso. É uma cura na alma profunda. Quando você faz o bem para o teu próximo, e quando você vê que você ajudou o seu irmão. Então, querido, antes de você abrir a sua boca inflamada pelo inferno para sair julgando teus irmãos que estão passando lutas e dificuldades, faça o bem para ele. Porque no teu extremo de aquele irmão está passando uma prova, uma luta, Deus pode estar castigando ele, eu não vou me meter. Ei, querido,
Eu vou orar para saber se é de Deus eu fazer o bem para ele. Tá bom, é? Então tá bom. Eu quero saber de onde tu tirou essa doutrina. Eu vou te falar, eu quero saber de onde tu tirou isso na Bíblia. Já está escrito isso na Bíblia. Sabe o que a Bíblia fala em Tiago? A Bíblia fala bem assim em Tiago. A verdadeira religião é você visitar os órfãos e as viúvas na sua necessidade. E se manter contaminado no mundo. Aí vem a parte de santidade. Mas antes dessa parte de santidade, aí, de se você se manter contaminado no mundo, o que é a verdadeira religião? O que é explícito na verdadeira religião que todo mundo tem que ver? É você visitar as pessoas na sua necessidade. Poxa, cara, não precisa ser espírita para saber disso. Você vai visitar os órfãos e as viúvas na sua necessidade. Está na Bíblia. Não, porque não é pelas obras que eu sou salvo, sou hipócrita. Não é pelas obras que você é salvo, mas a verdadeira religião você só vai ser reconhecido como filho de Deus, onde você faz o bem para o teu próximo. Muito fácil você dizer que você é crente porque você bate ponto na igreja. Você vai para o inferno com a tua carteirinha de crente. Pode ter certeza disso. Se você não vive o evangelho genuíno. Você vai para o inferno com a sua carteirinha de crente. Agora, tá lá o irmãozinho passando luta, tribulação, passando prova, necessidade. Deus está amassando ele, tá dentro de pecado, deve estar cheio de coisa errada. Deixa Deus tratar o vaso. Toma vergonha nessa tua cara, rapaz. Vai socorrer teu irmão antes de você. Tá passando por... Ou seja, Deus castigando ele ou não. O que Deus mandou. Não precisa de revelação, não. Não precisa de revelação. Tá lá em Tiago. A maior revelação tá aqui, ó. Tá aqui. Visita o órfão, a viúva na sua necessidade. Aí, ele fala assim... Agora tem um detalhe. Mas a Bíblia fala lá... Paulo também fala que não é toda viúva que a gente tem que ajudar. Não, Paulo está falando porque a igreja sustentava com salário, uma ajuda todo mensal, alguns irmãs viúvas, a igreja sustentava. Aí Paulo fala assim, ó, vê se ela realmente é viúva. Se for mulher muito novinha, perdeu recentemente o marido, tem família para ajudar ela, tudinho, aí não vai dar esse encargo para a igreja, tem que pagar um salário para ela. É nisso. Agora, hoje em dia... Tá lá, irmão, passando prova, não pode dar uma cesta básica pro irmão. Não pode tirar um dia, vamos se unir numa oferta para aquele irmão, socorrer, pagar uma conta dele. Não! Por quê? Porque não, Deus está provando. Toma vergonha, rapaz. Isso é pecado. Você pode ter certeza que você está pecando, irmão. Você tem certeza que você está pecando. E esse espírito de fofoca... de disse-me-disse, que só sabe falar mal dos outros, eu repreendo esse demônio agora em nome de Jesus. Demônio fofoqueiro, que o Senhor te repreenda. Sai do meio da igreja do Senhor. Sai do meio do povo de Deus. Deus colocou uma palavra de denúncia nos meus lábios e eu vou falar tudo o que o Senhor está mandando eu falar. Tira da tua boca a palavra torpe. Deus mandou falar isso aqui. Eu não vou mais ter medo de falar. Fiquei com medo de falar. Apaguei vários vídeos meus. Deus mandou falar. Que vergonha! Você que se diz pregador do evangelho. Fica falando palavrão. Lava essa tua boca com sabão. Antes de você dizer que é um ministro do evangelho. Antes de você dizer que você é o pregador da palavra de Deus. Tome vergonha na sua cara. Aqui, ó. Efésios 5 para você. Efésios 5 para você. Volte ler a palavra. Em nome de Jesus. É tempo de nós nos voltarmos para a verdade. É tempo de nós nos voltarmos para a verdade. Pregador, você fala com força. Todas as vezes que um profeta ia profetizar na Bíblia, você acha que ele falava como? Quando Deus mandava ele corrigir o povo, ele falava como, irmão? Você acha que o profeta falava assim? Se Deus está mandando uma palavra exortativa, é exortativa. E tem uns teólogos aí que eu não sei de onde esses caras tiram isso, que eu fico abismado. E todo mundo bate pau para esses caras.
Não, o profeta de Deus não corrige pecado. Vi uns podcasts, não, o profeta de Deus, profeta de Deus não corrige pecado. Quem faz isso é falso profeta. Meu Deus! É o porte mijando no cachorro? Que evangelho é esse? Sabe o que Jeremias falou? Jeremias, usado por Deus, falou assim: ó, todo profeta que profetizar bênção, chave de carro, eu tô parafraseando aqui, tá? Eu tô fazendo uma analogia aqui. Uma conjectura. Chave de carro, casa, bênção, prosperidade. Outro profeta que profetizar bênção, ele só vai ser reconhecido como profeta quando a bênção acontecer. Se não, não tem mais. Não tem mais, o que é isso? Não tenho respeito por ele. Agora, profeta que profetizar repreensão e correção, aí Jeremias fala assim, sempre foi assim, desde os tempos antigos. Deus sempre usou seus profetas para corrigir a rota do povo. Ei, volta, você tá errado. Muda de rota, cara. Essa palavra é dura, pregador. Essa palavra é para quem já conhece o evangelho. Essa palavra é para quem ó, anos de igreja, de caminhada de fé e fica com sem vergonhice. Essa palavra é para quem deveria dar o exemplo e não está dando. Não é para você que é novo na fé. Não é para você que está começando o evangelho. Está aprendendo ainda. Essa é a palavra para aqueles que se acham muito e deveriam estar fazendo mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.